você mandava iniciar a gravação, pedia uma confirmação. Agora pede duas confirmações. Tem certeza que quer gravar? Sim. Mas vê se todo mundo concorda. Agora, estamos gravando. Então, ativar a apresentação da minha área de trabalho. Então, eu clico aqui, só que eu tenho que puxar vocês para o lado direito, para o lado esquerdo. E aí eu tenho que... Não, é presente não, aqui. Your entire screen. A tela 1. Share. Admit. Ok. E agora já abri aqui, então, o quadro. Então, no momento, imagino que tenha para os senhores um quadro branco aí, né? Um software, uma tela branca. Ok. Então, vou deixar isso aqui também. Esse botãozinho aqui eu vou esconder. Então, dúvidas? Não? Então, vamos lá. Me lembrem no final da aula de discutir qual é o nosso planejamento para segunda-feira, se vai ter aula de extra ou não. Aula extra é sessão de dúvidas, né? Vamos ver. Me lembro de no final da aula discutir tudo isso. Então, a gente tinha, se não me falha a memória, entrado na página 5 do tópico 7, não foi isso? E tínhamos até falado da PCJ. Tínhamos, com certeza, apresentado... Vamos lá, está no tópico 7.2. Isso foi na aula passada. Tínhamos falado da equação 7. Que é a paridade coberta de juros, ou seja, essa aqui é conhecida como a PCJ. E tínhamos essa versão exata, 7, aí tínhamos discutido a versão aproximada, que é a expressão 8. Não tínhamos? Sim? Não? Uma aluna, a Flora, sacudiu a cabeça com sim. Obrigado, Flora. Então, a gente vai entrar na seção 7.2.3, onde nós vamos falar de duas condições adicionais, a chamada paridade descoberta e prêmio de risco. Então, só para lembrar, por que essa equação de paridade se chama de paridade descoberta? Lembra, é paridade de juros e câmbio. Ela relaciona taxa de juros no Brasil, taxa de juros nos Estados Unidos, e esse aqui é o chamado prêmio a termo da taxa de câmbio. Isso é minúsculo, esse é maiúsculo, que é a taxa de desvalorização embutida na cotação a termo do dólar. Tá? É coberta, porque lembra, a gente tinha discutido, quando o investidor que trouxe dinheiro para o Brasil compra dólar no mercado futuro, no mercado a termo, desculpe, compra dólar a termo, ele cobre o risco cambial. Por isso se chama paridade descoberta. Bom, e tem algumas outras condições que nós vamos discutir, então, na seção 7.2.3. Vamos entrar agora. Que é a paridade descoberta, que, como o nome já sugere, o risco cambial não está coberto. E vamos falar também da ideia de prêmio de risco. Então, no primeiro bullet item aqui dessa seção, eu digo, manter a hipótese que esta variável é incerta, ou seja, que o valor que a taxa de câmbio vai assumir na data 1 é desconhecido, daqui a um ano, né, um mês, na data 1, data 0 hoje. A próxima, seja um ano, um mês, é incerto. E assuma que os agentes econômicos são indiferentes ao risco. O que quer dizer? Aí eu botei itálico aqui. Quer dizer, enfatizei a expressão indiferentes ao risco. O que quer dizer um agente ser indiferente ao risco? Um agente é indiferente ao risco quando ele está preocupado, no caso aqui estamos falando de retorno de ativos, com o retorno médio de um ativo. É uma hipótese não muito realista. Por que eu estou dizendo isso? Suponha que você tem por exemplo, título do Tesouro Americano,
o Tesouro Brasileiro, vamos dizer assim. Ele paga, com certeza, uma taxa nominal de 5%. Não, um ano, né? Enquanto tem um investimento que pode pagar 10% com probabilidade 1,5%, ou ter um retorno de 0 com probabilidade 1,5%, tá? Então, vamos lá. Situação. Você pode pegar o seu dinheiro e colocar em título, comprar títulos do Tesouro Brasileiro e receber 5% garantido, sem risco. Ou poderia exercer o Tesouro Americano, ao invés de 5%, ele colocar 1%. Ou, alternativamente, coloca uma outra opção. Você pode, com probabilidade 1,5%, comprar... desculpa, você tem um ativo arriscado, que ele vai te render 10% com probabilidade 1,5%, vai te render 0% com probabilidade 1,5%. Observa que a média aqui, nesse caso, o retorno médio, permita-me usar então aqui esse M para falar, lembrar que você está falando de média, é igual a 5%, tá legal? Bom, um agente indiferente ao risco, ele seria neutro entre isto aqui, bom que aqui tem cor, entre a opção verde, que seria o título do Tesouro, livre, supondo que, por simplicidade, que é livre de risco, ou esta opção em vermelho, tá? Então, como eu digo, o agente indiferente a risco só se preocupa com a média. Você diz para ele, você quer 5% com certeza, ou quer essa opção em vermelho, onde pode ter 10% com probabilidade de 1,5%, 0 com probabilidade de 1,5%. Ele seria indiferente, tanto faz. Um agente avesso ao risco, ele iria preferir a opção verde. Um agente propenso ao risco iria preferir a vermelha. A ideia usual é que boa parte dos agentes, como regra geral, pelo menos para grandes valores, os agentes são avessos ao risco, tá? Os agentes econômicos. Mas então, aqui para a gente, a ideia é diferente. O risco é um tipo de... a diferença ao risco, ela está associada a um comportamento no qual há indiferença entre ter esse retorno certo de 5% ou um retorno incerto de 5%, também com média de 5%. Perguntas até aqui? Bom, então, se a gente assumir que todos os agentes, ou 99% deles, uma grande maioria dos agentes, são indiferentes a um risco, a condição equivalente à expressão 5 é a seguinte. Vou recapitular aqui. O que é a 5? A 5 é a versão... aproximada da nossa primeira equação de paridade, tirar naquele contexto onde não havia incerteza nenhuma, onde diz que a taxa de juros doméstica tem que ser igual à taxa de juros internacional mais a taxa de desvalorização do câmbio. Tá? Se os agentes forem indiferentes, havendo incerteza e os agentes sendo indiferentes ao risco, a expressão equivalente a 5 seria... Não é 7, não. Numerei errado. Acho que é 9. A expressão 5 aparece na página 4. Eu não numerei. Então, só botar aqui. A expressão equivalente, que aparece um pouco antes da metade da página 5, é essa aqui. O Ezinho quer dizer esperado. A expectativa que os agentes têm para aquela variável. Então, até, por exemplo, o que é essa expectativa? Por exemplo, o retorno esperado para esse ativo aqui é 5%. É essa média aqui. Ele não vai ser 10 ou 0, mas em média é 5%. Então, a gente diz que o retorno esperado é 5%. Então, aqui você pega, que observa, no momento que a gente está tomando a decisão de investir, ele conhece esta variável, ele conhece essa aqui. Essa aqui ele só vai saber no momento do resgate. Desculpa, essa aqui ele só vai saber no momento do resgate. Mas então a ideia é que se o agente é indiferente ao risco, ele simplesmente substitui essa aqui por essa aqui, sem problema nenhum. Tá? Alguma pergunta até aqui? Não?
Então, Professor, eu não entendi muito bem o que seria um agente indiferente ao risco. Poderia retomar, por favor? eu peço que você dê uma olhadinha nisso que eu estou circulando neste momento, esses números aqui. Suponha em verde, alguém tem a opção de ganhar, alguém tem 100 milhões de reais para investir, tem um investimento que vai dar 5% com certeza, tá? Garantido. Uma segunda opção de investimento é ganhar 10% com probabilidade 1,5, meio não, zero, ou seja, não ganhar nada, o dinheiro não render, com probabilidade 1,5. A média é entre 10 e 5, como eu botei as são ponderados pelas probabilidades, mas como eu botei 1,5, basta tomar média aritmética simples. Então, a média, o retorno médio, ou o retorno esperado, nesse exemplo, nisso que está marcado em vermelho, circulado em vermelho, é 5%, tá ok? Até aqui está acompanhando, Rebeca? Uhum. Então, o que a gente diz é o seguinte, existe um agente indiferente ao risco quando você coloca na frente dele essas duas opções e ele diz, tanto faz, eu sou indiferente, pode me dar uma ou outra. Tá legal? Você pode faz o seguinte experimento. Pega um investidor ou uma empresa e diz, toma aqui 100 mil dólares, mas você vai ter que dar, eu estou te dando 100 mil dólares, você vai ter que investir ou desse jeito aqui. Qual dos dois jeitos você prefere? Se o agente falar tanto faz, ele é indiferente ao risco. Mas, professor, o RM, ele tem que ser sempre igual ao R? É isso, porque basicamente, o detalhe aqui, isso aqui é uma média. Esse aqui é uma média também, que você só fez uma prova. Qual é a sua média? É a nota daquela prova, não é isso? Tá claro? Então, na prática, basicamente o que o agente faz, ele só compara as médias. Então, ele está comparando essa média e essa, entre aspas, essa média que deu 5% com essa aqui. Então, agora, se, por exemplo, aqui tivesse... Não, desculpa, vamos manter esses números, 5%, 5%. Então, ele simplesmente compara os 5%, ou você poderia colocar um terceiro ativo. Você poderia colocar, por exemplo, 20%, um outro que dá 20% e 0%. Tá legal? Também com... Opa, mas aí tinha que mudar o peso aqui, tá certo? Não pode ser o meio. Teria que ser 1/4, né? Que 20 dividido por 4. Isso. E 3/4 aqui, tá legal? Aí aqui também teria retorno de 5%, em média. Na média, tá legal? Aí o agente indiferente ao risco, ele seria indiferente entre esse 5%, esse 5%, médio aqui, esse 5% de médio aqui também. Ficou um pouco mais claro, Rebeca? Rebeca? Ficou sim, obrigada. Tá? E aí, como eu falei, avesso ao risco é que prefere o investimento verde, a opção verde. Propenso ao risco é que prefere a opção vermelha. Então, no mundo onde todos os agentes são indiferentes ao risco, o que era essa opção aqui, essa condição que a gente tirou para um contexto, um mundo onde não há risco, é simplesmente substituída por essa aqui. A variável que se torna incerta pode ser substituída pelo seu valor médio. Pura e simplesmente isso. Alguma pergunta até aqui, gente? Não? Então, vamos dar mais um passo. Agora, no próximo bullet item, segundo bullet item da seção 723, a boletim, eu digo o seguinte: contudo, parece ser mais razoável assumir que os agentes econômicos são majoritariamente avessos ao risco. Como eu já tinha falado, um agente avesso ao risco é aquele, quando você dá duas opções com o mesmo retorno médio, ele prefere aquela menos arriscada, com menos volatilidade. Então, por exemplo, como a gente tinha mostrado antes, dá um retorno garantido de 5%, sem risco. E um retorno médio de 10%, mas podendo ser maior que 10%, médio de 5%, podendo ser maior que 5%, e também menor que 5%, ele prefere o retorno garantido de 5%. Nesse caso, a condição relevante, de paridade relevante, é essa aqui. Lembrando, isso aqui é uma versão aproximada. Essa aqui é a letra grega, rho,
a última direita, tá? Parece que é um delta de cabeça para baixo, não é exatamente parecido. Quem é esse sujeito aqui? Esse variável que apareceu agora nós chamamos de prêmio de risco. Então, a ideia aqui é a seguinte: a taxa de juros do Tesouro paga pelo Tesouro Brasileiro tem que ser igual à taxa de juros do Tesouro Norte-Americano, mais a taxa de desvalorização cambial esperada, mais um prêmio de risco. Tá certo? Você pode até imaginar assim, suponha que o Brasil tivesse fixado a taxa de câmbio e os agentes acreditam que o câmbio está naquele patamar, não vai mudar. R$5 por dólar. Tá? Então, quem seria esse sujeitinho aqui? 0. E aí você teria, se, por exemplo, você tivesse o R asterisco igual a 1 e o R igual a 5, a sua conclusão é que o prêmio de risco seria da ordem, tudo em percentual, né, evidentemente, da ordem de 4%. Tá legal? Então, a ideia é que o retorno, o Tesouro Brasileiro vai ter que cobrir para que os agentes estejam dispostos a expressão que se usa é carregar, ou seja, deter títulos do Tesouro Brasileiro. A remuneração, o Tesouro Brasileiro vai ter que cobrir a taxa de juros do Tesouro Americano, a desvalorização cambial esperada e também um prêmio de risco. Tá? Perguntas? Não? Então, a gente vai entrar no item 7.3. Alguém se opõe que eu apague o quadro? 7.3. O título é Equilíbrio no Mercado de Câmbio. O modelo discutido no tópico anterior, aquele que tinha 3 gráficos, um gráfico aqui, um aqui, outro aqui embaixo. Aqui tinha investimento, poupança, aqui o IEL, aqui a curva de demanda, a curva DL. Era um modelo para variáveis de longo prazo. Eu estava preocupado com a determinação das variáveis reais. Aqui nós vamos estar preocupados com as variáveis nominais, em particular com a taxa de câmbio nominal. No próximo tópico, infelizmente, a gente não vai cobrir. A gente, inclusive, tem um modelo para determinação conjunta, simultânea, do R e do E. Nós não vamos chegar lá, infelizmente. Então, aqui nós vamos estar discutindo a determinação do E, dado algumas outras variáveis. Então, agora na terceira bolotinha, aqui, bullet desse tópico, eu digo: haverá equilíbrio no mercado de câmbio quando, no agregado, os agentes não desejam trocar seus ativos em reais, moeda doméstica, por ativos em dólar, que é a moeda estrangeira. O que eu quis dizer no agregado? Que, por exemplo, pode ter um agente querendo se desfazer dos títulos que ele tem da dívida pública brasileira. Por exemplo, tem alguém dizendo: olha, ou que você não se tira da dívida pública brasileira, alguém dizendo: olha, eu tinha aqui ações da Petrobras, estou vendendo, quero converter isso em dólar para comprar alguma coisa no exterior, por exemplo, um imóvel em Miami. Mas também pode ter alguém dizendo: estou me desfazendo de títulos do Tesouro Americano, vou pegar esses dólares para comprar alguma coisa no Brasil. Um apartamento em algum lugar, no Rio de Janeiro, em São Paulo, tanto faz. Bom, então foi por isso que eu falei no agregado. Então, a ideia é a seguinte: aquilo que os agentes como um todo, no agregado, desejam vender de dólares, equivale àquilo que as pessoas que desejam comprar no total. Tá certo? Então, aqui nem a ideia aqui de oferta e demanda é que, quando a gente tem o equilíbrio aqui nessa situação, é que aquilo que os agentes desejam vender vai ser a quantidade que é asterisco, é justamente aquilo que um outro grupo de agentes deseja comprar, o que é asterisco. Tá legal? Então, a ideia aqui pode interpretar assim: para ter equilíbrio no mercado de câmbio, que as pessoas desejam vender de dólares é exatamente aquilo que elas desejam comprar. Elas não, outros, né? Você colocou, desculpa. Bom, aí a gente vai lidar aqui com um mundo sem incerteza. Não tem risco. Então, nesse mundo sem incerteza, a gente precisa que a igualdade 5 seja satisfeita.
Estamos trabalhando com a versão aproximada. A versão exata associada a 5 seria a expressão 4, está numa página antes. A gente vai trabalhar com essa. Por quê que isso tem que ser verdade? Lembra, a gente discutiu. Se o R for maior que o R asterisco mais delta, vai ter um mundo de dólares ingressando no Brasil. Se o R for menor que o R asterisco mais delta, haverá também muitos recursos saindo do Brasil. Então, para que você tenha equilíbrio no mercado de câmbio, é preciso que isso aqui seja satisfeito. Tá legal? Não é a única coisa que tem que acontecer para ter equilíbrio no mercado de câmbio. Algumas outras condições que a gente não vai discutir, mas a equação 5 tem que ser satisfeita. Porque, vamos lá, o que dizer 5 não é satisfeita? Pode acontecer isso aqui. Se isso aqui acontecer, tem um fluxo imenso de dólar entrando no Brasil. E se a outra acontecer, recursos estão saindo do Brasil. Saída de capital do Brasil. Então, para que haja, e todo mundo querendo comprar dólar. Então, para que haja equilíbrio no mercado de câmbio, a expressão 5 tem que ser satisfeita. Perguntas? Bom, e a gente vai usar essa equação, a expressão 5, bastante daqui para frente. Aí eu chamo a atenção que o delta é igual a isso aqui. Professor, quando eu sei... Posso te interromper? Pode, lógico. Quando eu sei quando que eu uso essa expressão 5 ou quando eu uso ela com a taxa esperada de valorização cambial e quando eu uso... Depende do contexto, tá certo? Estritamente, se a gente tivesse... basicamente, a gente vai usar isso aqui no modelo. Como a gente vai ser um modelo sem certeza, a gente pode usar 5, tá certo? Mas se eu explicitamente falasse em certeza, eu teria que ou usar a paridade de descoberta de juros, que a gente acabou de discutir, onde aqui aparece um Ezinho, tá certo? Falar que os agentes são indiferentes ao risco. Ou colocar aquela que veio depois, onde tem o delta E mais o Rho, tá certo? Mas aqui a gente vai estar lidando com uma situação sem risco. Então, vamos trabalhar com a 5, que é a versão mais simples. Ok? Ok. Na prática, inclusive o Manuel Krugman e o Psifeld, eles usam a 5. Eles dizem que isso aqui é o esperado, mas não, é um modelo sem certeza. Então, não precisava do esperado. Na prática, eles usam a expressão 5. Tá? Então, lembrando... Desculpa, eu respondi, Rebeca? Sim, obrigada. Ok, mais perguntas, gente? Então, lembrem que a variável delta é dada por essa fração que aqui está. E aí eu digo o seguinte, virando a página, como mais à frente nós utilizaríamos subscritos, lembra? A gente usou já aqui alguns gráficos onde coloca A1, equilíbrio inicial, A2 é outro ponto de equilíbrio, lembram disso? Lembra? Não? Vamos lá. Só o que eu estou dizendo é o seguinte, vamos ver se eu consigo abrir aqui um gráfico desses que resolveria o nosso problema. Vídeos, notas, listas. Aqui em notas, seção. Acho que o 9 tem aqui. Por exemplo, estou falando... Pode ser esse aqui. Lembram de... mas aqui não tem o que eu quero, mas acho que o próximo tem. Deixa eu fechar. Vai. Lembram de, por exemplo, esse tipo de gráfico a gente usou, exatamente esse gráfico a gente usou em alguma aula anterior, tá certo? Então, lembra, eu uso o subscrito 1, 2, 1 para falar 1 é o equilíbrio inicial, 2 é o equilíbrio final. Lembram disso? Qual é o problema que isso nos traz aqui nesse momento? Peço que vocês olhem para cá. Eu estou usando também, numerando, data 0 e data 1, ok? Eu quero tirar esses números aqui, porque eu quero usar de novo os números para falar equilíbrio inicial e equilíbrio final, conforme aqueles gráficos que nós tínhamos ali. Eu acabei de exibir, ou que nós usamos no tópico anterior. Então, eu vou substituir, vou dizer que o delta é igual a isso aqui, ó. O que aconteceu? Eu fiz o seguinte, o E0 virou E. Simplesmente tirei o subscrito. Então, E sem subscrito é a taxa de câmbio hoje.
E o E1, que seria a taxa de câmbio amanhã, virou E+, ou seja, a taxa de câmbio um passo à frente. Ok? Por que foi feita essa mudança? Porque a gente vai fazer uns gráficos aqui, vai ter equilíbrio inicial, final, vão ter que numerar. Então, eu tirei o subscrito numérico e substitui. Eram só dois números, 0 e 1. 0 ficou sem número, 1 ganhou um maisinho em cima, um mais como superescrito. Dito isso, a gente pode, então, reescrever a expressão 5 como a expressão 9. Tá? Aí eu digo assim, suponha que nós sabemos os valores de R e R asterisco, ou seja, as taxas de juros estão dadas pelos mercados, a interação dos agentes do mercado financeiro, pelas políticas monetárias de cada país também. Então, nós suponhamos que a gente conhece essa variável aqui, essa aqui nós conhecemos. Bom, aí se nós conhecermos o E+, ou seja, a taxa de câmbio um passo à frente, a gente pode utilizar a equação 9 para determinar o E, para obter um valor para o E, tá claro? Similarmente, se a gente sabe quem é o E, a gente pode usar a equação 9 para determinar o E+. Aí, no terceiro asterisco, eu digo, todavia, não tem como usar o 9 para determinar simultaneamente as duas variáveis, o E e o E+. Você tem uma equação, uma variável. Se você quer determinar simultaneamente as duas, a gente tem que trazer uma segunda equação. A gente faria isso no próximo tópico. Infelizmente, não vai dar tempo. Então, aqui na prática, o que a gente vai fazer? Vamos tomar o E+ como dado e estudar o que acontece com o E, quando as outras variáveis mudam. Aí, no próximo travessão, eu digo, ou seja, podemos utilizar a taxa de câmbio presente e as taxas nominais de juros para determinar a taxa de câmbio uma data à frente. Similarmente, podemos usar a taxa de câmbio uma data à frente e as taxas nominais de juros para determinar a taxa de câmbio presente. Não há como determinar as duas taxas de câmbio sem alguma informação adicional. Tá? Aí eu digo que não, no asterisco eu discuto o que nós iremos fazer no próximo tópico. Bom, para referência futura, nós iremos atribuir o nome F para a expressão do lado direito do 9. Alguém se opõe que eu apague o quadro? Vamos lá. 9. Vou repetir aqui o 9. Eu vou pegar tudo que está do lado direito e vou dar um nome de F. Tá? Por que você deu um nome de F? Eu quero, basicamente, a gente vai representar isso num gráfico, vai ter uma curva associada ao valor que essa expressão assume. Aí precisava de um nome para essa curva, eu chamei de curva F. O manual do Krugman, da onde eu estou tirando esse modelo bem simples, eles não dão um nome. Então eu chamei de curva F. E para não haver dúvida, esse nome aqui de curva F é para a gente aqui nessa disciplina. Se você depois for fazer um outro curso de economia, falar, não, a gente usa a curva F para determinar a taxa de câmbio. O professor não vai saber do que se trata, tá certo? Então, como eu disse, isto aqui, todo professor de economia conhece, tá? Esse modelinho simples de Pierre Demar. Este nome, curva F, esse negócio, curva F, é um nome que eu criei aqui para os fins desta disciplina. E criei só porque tem a curva, blá, 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 com um nome, uma expressão longa. Não, chama de curva F, para não ficar escrevendo muito. Bom, então F é só um nome para o lado direito da expressão 9.
E por que F? Tem uma razão. Lembra quando a gente discutiu, interpretou, no caso, a gente até interpretou a versão exata da equação de paridade. Lembra, isso aqui era o retorno de R$1 para quem investisse R$1 em título do Tesouro Brasileiro. Isto aqui era o retorno de quem pegasse R$1, comprasse títulos do Tesouro Americano, comprasse dólar, aí comprasse título do Tesouro Americano, e ao fim de um ano trouxesse o dinheiro de volta para o Brasil. Então, esse aqui é o retorno de R$1 investido no Brasil, o retorno de R$1 que é enviado para o exterior e ao fim da maturidade do investimento é repatriado. Tá? Então, basicamente, então, F é de foreign, no exterior. Tá? Peguei a primeira letra, retorno de investimentos realizados no exterior. Bom, aí eu dou uma simplificada na expressão F. Ela pode ser escrita desse jeito aqui. Simplesmente eu quebro em duas frações, que é o E sobre E igual a 1. E aí o que a gente conclui? Olhando para essa expressão. Que tudo... Se você aumentar o R... Vou fazer do lado aqui. Se você, o R asterisco aumentar, e mantendo as demais variáveis constantes, ou seja, eu estou mantendo tudo do lado direito, o E mais e o E constante, estou variando o R asterisco, fazendo com que ele aumente. O que acontece com o F? Valor do F. Aumenta também, tá claro? Ou seja, se esse aqui cresce, o lado esquerdo do F tem que crescer. Se eu tiver uma elevação no E mais, o F também tem que crescer. E se eu tiver uma elevação no E, aí o valor da fração cai, consequentemente o valor do F cai. Alguma pergunta até aqui? Bom. Aí eu digo o seguinte, dados os valores de R asterisco e E mais, a relação entre F e E pode ser ilustrada conforme ilustrado... Pode ser ilustrada conforme ilustrado na figura 3. Coisa horrorosa. Ilustrada conforme ilustrado. Evidentemente não ficou bonito isso. Peço desculpas, tá? Tentarei melhorar para a próxima vez que eu lecionar essa disciplina. Bom, apesar do estilo horroroso, acho que dá para entender o que eu quis dizer. Então, vamos procurar agora o que é a figura 3. Mais uma vez, aproveitar que eu tenho ela aqui no quadro. No quadro não, no disco rígido. E colocar ela aqui. A figura 3 é bem simples. Essa curva decrescente. Por que isso? Vamos lá. Alguém se opõe que eu apague o quadro? Nós tínhamos concluído, no quadro que eu acabei de apagar, que uma elevação no E, mantido as demais variáveis constantes, ou seja, mantido o R asterisco e o E mais constante, faz com que o valor do F cresça. Então, dados os valores de... Então, o E no eixo horizontal, não. O E no eixo vertical. Aqui eu vou usar a letra X, tá? Conforme a figura 3. X aqui é uma letra genérica que eu estou colocando o seguinte, para taxas de... X quer dizer taxas de retorno, ok? Está escrito ali, inclusive no final da página 6. X é uma anotação para taxa de retorno. Porque observa o seguinte, até pela discussão que a gente teve, né? Lembra, a nossa condição é que R é igual a R asterisco mais
é mais menos E sobre E. E lembra, isso aqui é a taxa de retorno dos investimentos que o brasileiro realiza no exterior e depois repatria o valor resgatado para o Brasil. Bom, então isso aqui também é uma taxa de retorno. Então o tal do F é uma taxa de retorno. Então o que eu estou dizendo é o seguinte, então aqui no espaço, vou colocar num eixo a taxa de câmbio, no outro eixo o F, essa taxa de retorno, isso que a gente diz aqui, quando o E aumenta, o F cai, implica que há uma relação decrescente entre as duas variáveis, que, por simplicidade, eu representei como uma linha reta. Estritamente falando, isso não é uma linha reta. Como é que eu sei que não é uma linha reta? Por exemplo, quando você escreve assim, y igual a A mais bx, onde A e B são constantes, isso é a equação de uma linha reta, tá claro? Vocês viram isso em algum momento antes de entrar no FRJ. Porém, se eu escrever assim, y igual a mais bx, b sub x, isso não é uma linha reta. Aí o tipo de curva que se obtém, a representação gráfica é outra. Então, com certeza, a equação a expressão da curva F, estou falando da equação 10, ou a equação que vem abaixo da 10, igualdade abaixo da 10, eu vou escrever aqui. É tal que eu sei que a relação entre F e E não é dada por uma linha reta, porque o E está aqui no denominador. Mas, por simplicidade, eu vou desenhar como uma linha reta. Que tudo que a gente precisa para a nossa discussão, o que ele vai fazer aqui nesse tópico, é que a relação entre o E e o F seja decrescente. Alguma pergunta até aqui, gente? Não? Bom. Aí, virando na página 7, exatamente eu discuto esse ponto. Estritamente falando, F não é uma linha reta, é aquilo que eu falei. Basta, você só precisa da relação decrescente entre as duas, vamos simplificar e desenhar como uma linha reta. Agora, observe que essa curva F, ela foi desenhada para valores de R asterisco e o E mais dados. Então, dados, não estão variando. Se o valor do R asterisco mudar, aí a curva F se desloca. O que eu estou dizendo? Isso, vamos lá. Vamos a... Alguém se opõe que eu apague o quadro? Então, vamos lá. A gente tinha 3 conclusões importantes aqui. Posso até chamar isso aqui, numerar assim. Esse umzinho aqui. Aí, 2. Delta R mais positivo implica delta F positivo. 3. Delta E mais positivo implica um delta F positivo. Aí eu usei a 1, a relação decrescente negativa entre o E e o F, para fazer esse gráfico aqui. Tá? Agora vamos lá. O meu ponto é que eu quero, o exercício que me preocupa aqui neste momento é o seguinte. Eu quero entender o que acontece com esta curva F quando o R asterisco mudar de valor. Tá? Porque é importante. Por exemplo, suponha que muda a política monetária dos Estados Unidos. A Reserva Federal Americana aumenta a taxa de juros. Aí isso vai impactar o R, que é o R asterisco, e vai ter impacto sobre a curva F, e vai ter impacto sobre a taxa de câmbio. Tá? Eu quero, então, ilustrar isso graficamente. Então, a gente faz o seguinte, suponha que R asterisco 1 era igual a 1%, e agora o R asterisco 2, o R passa para 2%, alguma coisa desse tipo. Muito alto, né?
Nossa, expectativa também que passa para 1,1%. Pronto. Então, observa o seguinte. Aí a gente vem aqui. X. Desenho uma curva que eu vou chamar de F1, a qual está associada à taxa de câmbio. Taxa de câmbio não, a taxa internacional de juros R1, ok? Aí, o integral valor, suponha que aqui, então, com 5, taxa de câmbio R$5 por dólar, a gente teria, então, o valor do F1 seria, do F seria 4%, 0,04%. Deixa eu botar 4 aqui, tá? Aí, vamos olhar agora aqui para essa condição 2. Essa elevação no R asterisco, e lembra, a conclusão que a gente chega aqui é mantido tudo mais constante. Se o E ficasse no mesmo patamar, quando permanecesse no valor 5, o F precisaria aumentar. Eu não sei o que vai acontecer com o E. Não estou dizendo que ele vai ficar igual a 5. Eu estou dizendo, se ele ficasse igual a 5, o valor do F aumentaria. Por exemplo, passaria para alguma coisa do tipo 4,1, que seja. Tá? Ou 4, não sei se é 1,1. Ou 4,2, eu não sei. Mas o interessa aqui para a gente é alguma coisa maior que 4. A conclusão, então, é que esse ponto aqui, ó, o ponto com coordenada horizontal 4,2, coordenada vertical 5, faz parte da nova curva F. Como eu peguei esse 5 genérico, poderia ter pego um valor aqui, se parecer qualquer valor da taxa de câmbio, a conclusão seria similar, eu acharia um ponto à direita da curva F1. A conclusão é que a curva F se desloca dessa forma aqui, ó. Então, essa aqui é a curva F2, associada ao valor R asterisco 2. Alguém quer fazer uma pergunta até aqui? Então, aí figura 4 ilustra isso. Uma elevação na taxa internacional de juros desloca a curva F conforme ilustrado nesse gráfico bem simples aqui. Então, a curva F1 está para um dado patamar R asterisco da taxa internacional de juros, a curva F2 para um patamar mais elevado. Perguntas até aqui? E se aumentasse o E+, a taxa de câmbio esperada, a taxa de câmbio um passo à frente? Aconteceria o mesmo tipo de deslocamento, que olha, o efeito, um aumento no R asterisco, curva F para a direita. Aumento no E+, curva F para a direita também. Então, geraria o mesmo tipo de deslocamento para a direita. Perguntas? Bom, aí eu digo o seguinte, dado os valores de R asterisco e E+, o valor de E, de equilíbrio de E, pode ser obtido conforme ilustrado na figura 5. Cadê a senhora figura 5? Essa aqui. Basicamente, o que eu fiz aqui? Eu coloquei... Ops. Figura 5. Aqui está a curva F. Aí, aqui tem um valor que eu vou chamar de R, o próprio R, que esse valor é determinado no chamado mercado monetário. O Banco Central, conduzindo a política monetária, isso impacta a taxa de juros, então o R está dado, a taxa nominal de juros no Brasil. Curva F está dada também. E aí, somente neste ponto A, isso aqui deveria ser uma linha reta, ficou torto, não sei porquê. Chegou bem ali, eu dei uma tremida. Ficou um pouco melhor. Somente no ponto A, com a taxa de câmbio é chapéu, você tem essa condição sendo satisfeita. R igual a F, ou seja, R igual a R asterisco mais E mais menos E sobre E. Perguntas até aqui, gente?
Então, dado, são dados aqui, o R asterisco e o E+. Dado essas três variáveis, você pode determinar a taxa de câmbio de equilíbrio utilizando esse modelinho simples aqui, esse gráficozinho simples. Perguntas até aqui, gente? Não? Vou apagar, então. Então, a gente discutiu a figura 5. Então, nós estaremos encerrando esse tópico muito provavelmente hoje. Tá? Pela hora, são 19h16. Temos ainda 50 minutos de aula, um pouquinho mais, 54. Então, vamos entrar no 7.3.1, onde a gente simplesmente faz alguns exercícios. Basicamente, vamos dizer o seguinte: olha, o R asterisco mudou. O que acontece com a taxa de câmbio de equilíbrio? Então, a taxa de juros no Brasil mudou. Primeiro exercício. Um delta R positivo. A gente vai utilizar a figura 6. Vou tentar fazer sem olhar, hein? Já eu abro a figura 6 aqui. Vocês podem ir olhando a figura 6, ver se fica igual. Estamos dizendo assim, aumentou a taxa de juros no Brasil. Qual o impacto disso sobre a taxa de câmbio? X. Então, temos assim um certo patamar R1, que vai ser a taxa de câmbio inicial, taxa de juros inicial, taxa nominal de juros inicial no Brasil. Temos aqui a curva F. Aí o ponto de equilíbrio, que eu devo ter chamado de A1. E a taxa de câmbio de equilíbrio, no equilíbrio inicial, é 1. Aí a gente está dizendo, a taxa de juros nominal aumentou. O Banco Central mudou a política monetária, a taxa de juros doméstica subiu. Então, a gente tem um novo valor para a taxa nominal de juros, R2, associada a ela uma nova curva, uma nova reta vertical, representada dessa forma. E temos aqui um ponto A2, que é o novo equilíbrio. Associado a ele, temos a nova taxa de câmbio. Então, a conclusão que a gente chega aqui, o impacto sobre a taxa de câmbio, lembra, delta E menor que zero. R asterisco e E+, ficaram fixos. No próximo tópico, a gente permitiria que o E+, mudasse. Infelizmente, não vamos ter tempo de cobrir. Perguntas até aqui? Então, deixa eu conferir isso aqui com a minha figura 6. Figura 6. É essencialmente isso. Né? Professor, só uma pergunta, uma dúvida. Fala. Então, o E, ele diminuiu. Diminuiu. O aumento da taxa de câmbio. Isso, houve uma apreciação da moeda doméstica. Apreciação cambial. O E diminuiu, sim. Tá? Aí, eu chamo a atenção aqui, depois da chamada para a figura 6. Atenção, conforme previamente discutido, a gente já falou isso mais de uma vez, é preciso explicar o gráfico. Procedimento típico para explicar um gráfico. Elabore um pequeno texto que contemple os seguintes pontos. Curvas iniciais, equilíbrio... E tem, primeiro ponto, curvas iniciais. Segundo ponto, equilíbrio inicial. Terceiro ponto, deslocamento das curvas. Quarto ponto, equilíbrio final. Quinto, comparação dos equilíbrios inicial e final. Exemplo para este exercício. Inicialmente, a taxa nominal de juros doméstica é igual a R1, ao passo que a taxa de retorno dos investimentos exteriores é ilustrada pela curva que recebe o mesmo nome. E a ideia que é a seguinte: a pessoa que está lendo esse textinho também tem acesso ao gráfico, está olhando o gráfico. Ou seja, o texto e o gráfico, um complementa o outro, no sentido que eles não... Sozinho o gráfico não faz muito sentido, assim como o texto sem o gráfico faz sentido. Então, a ideia é assim, quando eu falo taxa doméstica igual a R1, e o leitor vai estar olhando, vai ver o R1, vai ver essa reta vertical aqui também.
Desta forma, o equilíbrio inicial ocorre no ponto A1. Então, a gente pressuposto aqui é que o leitor já entende que o equilíbrio se dá no cruzamento dessas duas curvas. Então, o equilíbrio inicial se dá no ponto A1. Sendo que a taxa de câmbio de equilíbrio é igual a E1, que a gente olha que é o valor do E associado ao ponto A1. Após a elevação da taxa nominal de juros, essa variável assume o valor R2 no país, ou na economia doméstica. Aí está marcado aqui o R2. Logo, o equilíbrio se desloca para o ponto A2. Verificamos, então, que equilíbrio a taxa de câmbio assume o valor E2. Como é 1 maior que E2, concluímos que ocorreu uma apreciação cambial. Então, se vocês forem olhar, não deve ser muito complicado identificar nesse pequeno texto cada um dos 5 pontos que eu mencionei no roteiro que tem ali em cima. Tá? Perguntas? Lembrando, caiu o gráfico na prova, e não vejo como não tenha gráfico na prova, não sei que... não vou colocar gráfico não sei o que eu vou perguntar, vai ficar difícil, né? Altamente provável que não haja gráficos na prova. Caiu uma questão com gráfico, você tem que explicar o gráfico. Perguntas? Aí eu disse o seguinte, aqui nós estamos assumindo que o E+ permanece constante. Mas a gente pode relaxar essa hipótese. Por quê? A gente pode relaxar. Vamos pensar um pouquinho. Se você diz, olha, suponha que essa queda na taxa de juros seja permanente, tá certo? Ou seja, o Banco Central reduziu a taxa de juros e vai mantê-la lá embaixo. Então, se o esse gráfico é para a data de hoje. A taxa de câmbio cai hoje, a taxa de câmbio que está prevalecendo, cai imediatamente, deveria acontecer, ser verdade também para daqui a um mês, né? Para daqui a, ou seja, se essa redução é duradoura. Então, o que deveria estar acontecendo assumindo que a variação no R é duradoura? Com E+. A princípio, ele deveria cair também, não é? Concorda? Assim como a taxa de câmbio caiu hoje, ela deveria cair amanhã, um passo à frente. Então, você poderia imaginar o seguinte, você pode botar um número 1 aqui, e dizer que a curva F também se desloca, e pela discussão que a gente teve antes, lembra? Um aumento no R asterisco, um aumento no E+, joga a curva F para a direita, uma queda no E+, joga a curva F para a esquerda, desse jeito aqui. Ok? Então, você teria uma nova taxa de... só que, desculpa, não gostei, que parece que tem que passar aqui a curva F. Não, poderia passar aqui, pronto. A curva F se deslocaria dessa maneira, e aí o que seria a taxa de câmbio de equilíbrio seria esse E2 aqui. Ainda então, a taxa de câmbio continua caindo, só que a queda seria ainda mais intensa se o E+ cair também, né? Ok? Agora, se você assumir, essa mudança no R é temporário, o Banco Central vai reverter isso rapidamente, o E+, então não muda, aí é o gráfico que nós tínhamos antes. A situação fica complicada? Não dá para dizer muita coisa? Perguntas? Fala, Rebeca. Eu ainda não entendi muito bem o que é o E+. O E+, eu tinha dito o seguinte, o E0... O E0, que é a taxa de câmbio hoje, eu passei a chamar de E, só para eliminar o subscrito, lembra? Tinha falado que ia fazer, ele queria me livrar do subscrito 0. E o E1 ia virar o E+. Então, que está aqui no eixo horizontal, vertical, é a taxa de câmbio presente hoje. O E+ é a taxa de câmbio um passo à frente, não que seja um mês à frente, por exemplo. Ok? Obrigada. Nada. Bom, e se o E+ crescesse? Aí, se o E+ crescesse, aí a curva F iria para a direita. Aí não ia dar, a gente não saberia o que ia acontecer. Por quê? Se ela a curva F se deslocasse um pouquinho de nada, aí o equilíbrio seria aqui. E a taxa de câmbio ainda iria cair. Porém, se a curva F se deslocasse muito, esse aqui viria para cá. O equilíbrio se daria aqui, o equilíbrio se daria aqui e a taxa de câmbio assumiria esse valor aqui, aí cresceria. Então, não dá para dizer, se você falar que por algum motivo, que não faz muito sentido, mas suponha que por algum motivo
essa mudança no R que fez o E contemporâneo cair, tenderia a fazer puxar o E contemporâneo para baixo, faça com que o E futuro vá para cima, aí você não pode dizer qual é o resultado final. Fica incerto. Tá? Perguntas? Bom, aí a gente vai fazer o próximo... Alguma pergunta aqui? Não? Então, vou apagar. Vamos fazer exercício 2. E só para deixar anotado aqui, no exercício 1, a gente teve um ΔR positivo, isso fez com que a taxa de câmbio caísse. Agora, no exercício 2, a gente vai fazer com que a taxa de juros do resto dos Estados Unidos, a taxa de juros internacional, aumente. Qual deveria ser o impacto disso sobre o R? Pensa o seguinte, seria como se você poderia pensar, olha, se o aumento no R faz com que o R diminua, um aumento no R asterisco faz com que o 1 sobre o E deveria fazer com que o 1 sobre E caísse, né? Porque, lembra, o E é a taxa de câmbio real dólar, 1 sobre E é a taxa de câmbio dólar real. Então, o aumento no R asterisco deveria fazer a taxa de câmbio dólar real cair. E, consequentemente, a gente deveria estar falando de um ΔE positivo agora, indo na direção contrária, ou seja, dito tudo isto, só a gente pensando, sem fazer o gráfico, utilizando o resultado do exercício anterior, isso aqui deve levar a uma elevação dessa taxa de câmbio E. Ou seja, uma desvalorização do real, depreciação do real. Vamos fazer a análise gráfica. Então, a gente coloca aqui o espaço, que no eixo vertical, horizontal, as taxas de retorno. Na vertical, a taxa nominal de câmbio. Aqui a gente vai colocar a curva F. Aqui a gente vai desenhar o R, que não vai mudar de valor. Chamar esse ponto de A1. E aqui a taxa nominal taxa de câmbio de equilíbrio. E1. Aí, quando muda o R asterisco, o que acontece? Essa curva, esse valor... Não, essa aqui não muda, não. Então, essa reta vertical aqui não muda. Quem muda é o F. Eu vou chamar isso aqui de F1. E pela discussão que a gente teve antes, no momento nesse R asterisco, desloca a curva F para a direita. Então, você deveria ter algo desse tipo aqui, ó. Curva F2. Então, um ponto A2, um ponto de equilíbrio é o A2, com uma taxa de câmbio de equilíbrio E2, a gente conclui que o ΔE é positivo. Vamos comparar isso com a figura 7. É a mesma coisa? Está melhor nas notas de aula, evidentemente, mas essencialmente a mesma coisa. Perguntas até aqui? Professor, eu tenho. Eu ainda não entendi como o R asterisco se relaciona com o F. Eu sei que eles estão na mesma equação, mas eu não estou conseguindo pegar essa matemática. Já vou tentar esclarecer. O nosso ponto de partida foi a equação 10. Esse lado direito aqui eu chamei de F. Aí o que a gente quer fazer é o seguinte, é ilustrar, colocar isso aí no gráfico. Que chama espaço, num gráfico onde você tem um eixo horizontal. Taxas de retorno, pode ser o R asterisco. E teremos taxas de retorno, que eu chamei de X, tá?
para não ficar escrevendo taxa de retorno. E na vertical, eu vou colocar a taxa de câmbio. Aí a condição é que o lado esquerdo, a condição de equilíbrio que eu falei, que tinha que ser respeitado para ter equilíbrio no mercado de câmbio, essa igualdade precisa ser satisfeita, seja igual, assumir o valor que é a expressão do lado direito. Aí, pela discussão que a gente teve há pouco, a representação gráfica do F, que aparece ali lá à direita, é isso aqui. Uma curva decrescente. Tá ok até aqui, Maria Vitória? Agora eu vou representar o R. Mas o truque aqui é o seguinte, o R é determinado no chamado mercado monetário, onde estão comprando e vendendo títulos públicos, trocando títulos públicos por reservas bancárias e por moeda. Tá certo? Não é o R, a gente vai discutir com mais detalhes no próximo tópico, mas o R é definido num outro mercado. Então, você simplesmente marca aqui o valor do R, como ele não é afetado pelo E, você representa com essa reta vertical. Que, por exemplo, se o E for igual a 10, qual é o valor do R? Horroroso aqui, né? É igual a 10. Qual é o valor do R? É esse que está aqui, da taxa nominal de juros. É isso aqui. O E é igual a 7. É uma coisa. Então, a ideia é a seguinte, variações, essa reta vertical ilustra o seguinte fato. Variações em E não impactam a taxa nominal de juros. Ok? Aí, dito isso, somente aqui, ó, nesse ponto de interseção, que eu num outro gráfico tinha chamado de A-chapéu, depois eu chamo só de A, você tem a igualdade entre o R e o F, que é a equação 10 pede. Então, a taxa de câmbio de equilíbrio é esse aqui que eu chamei de E-chapéu. Ok? Mais perguntas, gente? Não? Bom, tem o último exercício. Aqui. Um delta é mais positivo. A análise gráfica é idêntica ao do exercício anterior. Mas eu vou fazer de qualquer maneira. É porque ainda tem... Não vai dar tempo de que o outro tópico a gente não vai conseguir cobrir, então... temos ainda alguns minutos até o final da aula. Vamos atacar, fazer completo esse aqui. Então, o exercício 3... nós vamos fazer um delta E mais positivo. Então, eu disse a análise gráfica é igual ao do exercício anterior. Que o ponto é um aumento no R asterisco, joga a curva F para a direita, que foi o que a gente fez no exercício anterior, um aumento no E mais vai jogar a curva F para a direita também. O gráfico é o mesmo. Análise gráfica. Então, essa é a situação inicial. Devido à elevação não é mais, que é a taxa de câmbio que prevalece uma data à frente, a curva F se desloca dessa forma. Aí a taxa de câmbio passa a ser essa aqui. O valor é 2 e nós temos um delta E positivo. E a menos de um lápis da minha parte, isso aí. E, de novo, a figura 7. A mesma figura que no exercício anterior. Tá? Agora, aqui tem umas implicações interessantes. Eu cheguei a falar aqui com você, com os senhores, em algum momento, por exemplo, o que acontece com o preço dos imóveis na Ilha de Paquetá, na Ilha do Governador, se a gente souber que a Baía de Guanabara daqui a 20 anos vai estar completamente poluído. A gente chegou a discutir isso aqui? Não? Então vamos lá, um exercício simples. Oi? Isso muito me interessa. Mas acho que essa é só hipotética. Eu acho que a Baía de Guanabara não vai ser despoluída, não. Mas é só um exemplo que ilustra aqui o que pode acontecer,
C, como eventos futuros podem impactar as variáveis econômicas presentes. Então, suponha aqui, por simplicidade, que chega uma notícia, olha, a Baía de Guanabara tem um mega programa de despoluição na Baía de Guanabara, o dinheiro está garantido, e vai funcionar. A Baía de Guanabara, daqui a 20 anos, vai estar, não como era em 1500, mas vai estar muito, mas muito ali, a gente vai poder tomar banho em todas as praias, vai estar tudo uma maravilha. Não vai ter mais despejo de esgoto, nada do tipo. Qual seria o impacto disso sobre o preço de imóveis na Ilha de Paquetá, na Ilha do Governador, em Caraí, em Niterói, em São Gonçalo, na beira da Bahia, também em Duque de Caxias, aqui no Flamengo, Botafogo, na Urca também? É um absurdo, né? Vai ficar surreal. Perdão, Milena, eu não ouvi. Já tá um absurdo, vai ficar surreal. Mas, ou seja, o preço valorizar. vai valorizar, né? Isso. Mas vejam bem, olha como eu disse. A notícia é assim, a gente sabe que ela vai ter um problema de despoluição, ela vai estar limpa daqui a 20 anos. Tá? Vai demorar... Vamos começar agora, vai demorar 10 anos para ter os primeiros efeitos, mas daqui a 20 anos vai estar uma maravilha. Todo mundo já, pelo que eu entendi, todo mundo concordou. O preço desses imóveis aqui no entorno da Baía de Guanabara, em bairros como Flamengo, Glória, Ilha do Governador, Paquetá, e nos municípios também fica à beira da Bahia, como São Gonçalo, o bairro de Caraí, Niterói, São Francisco também, o preço dos imóveis subiria, né? Mas, curiosidade, o preço dos imóveis vai subir só daqui a 20 anos? Não, eu acho que eles vão sofrer um aumento gradativo, né? Sim, Perdão, Milena, você pode falar um pouco mais alto? Eu acho que eles aumentam gradativamente, entendeu? Eu te diria o seguinte, Milena, vou bater o próximo, mas porque você tem um argumento, tem uma coisa implícita. Pensa o seguinte, se houvesse uma incerteza, veio a notícia, mas tem uma incerteza se isso vai funcionar ou não, à medida que a obra vai sendo feita e vai se tornando mais concreto, parece que realmente vai limpar, o preço vai subindo, não é? Era essa a sua ideia, mais ou menos, Milena? Isso. Agora, assim, tira essa confusão de que a gente tem uma incerteza. A gente tem certeza que vai limpar. O preço dá logo uma pancada hoje. Se não veja bem, inclusive o seguinte, se você tem certeza que a Bahia vai ser limpa, não tem por que haver um incremento, senão você pode tirar uma parte grande do fator, do efeito capaz de gerar um incremento gradual. Você pode dizer assim, tudo bem, quanto mais, mesmo que você tenha certeza, o fato que ainda faltam 10 anos para a água estar limpa, impacta o preço do imóvel, que é melhor um imóvel na beira de uma praia limpa do que um imóvel na beira de uma praia que hoje está suja, mas que daqui a 10 anos vai estar limpa, né? Poderia ter, mas o ponto interessante aqui é o seguinte, se você tem certeza que a despoluição vai acontecer, se não todo, mas o grosso do impacto dos preços dos imóveis se dá hoje. Depois pode ter um ajuste gradual devido ao fato que, tudo bem, tem período ainda de 10 anos, 20 anos que a água ainda vai estar suja, e isso tem um valor para quem mora Isso tem um impacto no sentido de valorizar o imóvel relativamente à situação que vai prevalecer quando ela efetivamente é limpa, tá certo? Mas o interessante nesse exercício é que aqui, sem eu fazer esforço, eu não enganei vocês, só joguei a isca e vocês morderam o anzol, é que vocês aqui, pelo menos ninguém protestou, admitiram que eventos futuros, eventos que vão acontecer no futuro, podem impactar o preço dos ativos hoje. Ok? Está claro isso para todo mundo? Sim, Maria Vitor, pode tirar. Então, agora, só terminar esse exercício. O interessante dessa discussão é que ela deixa bem claro. Alguma coisa que vai acontecer lá na frente pode já impactar o preço dos ativos hoje. E a gente tem a mesma coisa aqui. A gente está dizendo o seguinte, alguma coisa aconteceu que mudou o valor da taxa de câmbio de equilíbrio um passo à frente, uma data à frente. Isso tem um impacto sobre a taxa de câmbio contemporânea, já hoje, ela já aumenta hoje. Ela vai aumentar amanhã, mas a de hoje já aumenta também. Aí, por que seria isso? Você pode até pensar no exercício 1 que a gente fez aqui. O exercício 1, a gente falou, olha, um delta R positivo gera
um ΔE positivo. Você pode dizer que esse exercício 3 seria o seguinte. Vai haver um ΔR, mas não é hoje, é amanhã. O ΔR acontece amanhã, o Banco Central anunciou. Amanhã, a partir do mês que vem, eu vou apertar a política monetária. Aí, então, no mês que vem, por conta do exercício 1, o E aumenta. Mas agora o E aumentando, ele impacta o E+, que prevalece hoje, né? Lembra, o E+, é aquilo que a gente acha que o valor que o dólar vai assumir amanhã. Então, aí a curva F se desloca e o E já pula, já muda de patamar hoje. Apesar da mudança no R, só se materializar um passo à frente. Perguntas? Não? Então, na última bolota, eu digo aqui que uma depreciação ou apreciação cambial no futuro induz uma apreciação ou uma depreciação presente. Ou seja, o E mais aumentou, conforme esse exercício aqui, o E aumenta. Se o E mais tivesse caído, a curva F viria para cá e o E iria cair. Tá? Perguntas? Tem uma... Desculpa, sobre a matéria de hoje. Então, senhores, vamos lá, discutir algumas coisas referentes à prova e já a gente abre para as dúvidas. Vou pegar esses minutos finais para tirar dúvidas. O que a gente vai fazer daqui até o final? Então, vamos lá. Hoje é a quarta. Então, a gente tem uma aula segunda e prova na quarta. Certamente não vai dar nesses 30 minutos que faltam e só com a próxima aula cobrir o próximo tópico. Então, a gente não faz isso, não vamos começar. Então, a gente está parando aqui. Ó. Então, a matéria da próxima prova... que estava prevista até o tópico 8, o 8 está fora. Então, a próxima prova, 4, 5, 6, 7. Ok? Vou atualizar o website. Então, vai falar que vai para ser definitivo e o 8 já vai sair. Tá? Então, tem que atualizar o website. Agora, vamos lá, nossa programação. Deixar segunda-feira para dúvidas. Depois da prova. P1 está marcada até... Não é exatamente às 18h, está marcada às 19 horas, né? Conferir aqui no meu programa. Programa. Sim. Desculpa, P2 é de 19 horas às 19h40, tá legal? 19 horas. Não tem aula nem antes, nem depois. Só prova e aquela... Vai lá, faz a prova e manda por e-mail. Aproveitar e fazer 2 comentários aqui. Estamos aprendendo aqui a viver com o glorioso mundo do ensino online. Lembra, lá na instrução eu digo, por favor, me manda uma foto. Quanto tempo essa prova de quarta? Também 40 minutos. Mesmo esquema que a outra. 2 questões, o aluno escolhe uma, tem 40 minutos. Gente, lá pede para mandar foto e fala, se mandar PDF, eu corrijo, mas não tem direito à revisão. Por quê? Não é só maldade, não, que eu tenho muito mais dificuldade em corrigir quando é no PDF do que na figura, que eu uso esse mesmo software que vocês estão vendo aqui para corrigir quando é figura, eu consigo melhor, tem muito mais facilidade de marcar, assinalar e comentar do que quando eu uso um leitor de PDF, editor de PDF. Então, se você quer ter certeza que vai ter direito à revisão, se tiver não gostado, achar que houve um erro na correção, tem que mandar uma foto. Importante, teve uma pessoa que mandou um link na primeira prova. Eu corrigi, lancei a nota está dada, não vai mudar, mas depois me ocorreu, até falei para a pessoa, gente, não pode mandar link. Por quê? Por exemplo, quando os links do Dropbox, inclusive, eu coloquei no meu website, eu posso alterar o conteúdo daquilo que está no link. Todo mundo entendeu? Tá certo? Basicamente, o link é para alguém acessar um file. Então, se alguém manda um link, pessoa, pega aqui no meu Google, não consegui anexar, pega aqui no meu Google Drive ou no meu Dropbox. Não, tem que anexar. Porque se você só manda um link para um conteúdo de um Dropbox, um Google Drive, não estou dizendo que alguém vai fazer, mas o problema é que eu não posso permitir isso. Não posso abrir a porta para que o aluno possa alterar o conteúdo da resposta
depois da 19h40, tá legal? Então, realmente tem que ser tem que mandar a foto anexada no e-mail. E a outra coisa. Sim, falei com a pessoa, me lembro. Falei. Outra coisa importante. Vamos ficar de olho no relógio. Tem que acabar às 19h40. Não é depois, não. Nem 2 minutos depois. Manda no máximo até 19h40. Se a internet é ruim, o e-mail trava, não sei o quê. Então, 19h35, tá? Os 40 minutos são mais que suficientes para fazer uma questão. Bom, dito isso, então agora eu vou voltar aqui para as dúvidas. Segunda-feira só para tirar dúvidas. Aí eu ia sugerir, a gente pode e se tiver mais dúvidas? Exatamente. Milena, na verdade, são 20 minutos para mandar. Só para você entender que essa prova, se fosse feita presencialmente, seria fazendo as 2 questões, ao invés de fazer uma só, seriam 20 minutos por questão. Então, basicamente, ali são questões que, na época do ensino presencial, os alunos tinham 20 minutos para resolver, em média. Então, na prática, eu estou dando 20 minutos como tem 40 minutos, 20 minutos para a pessoa enviar. Bom, a gente fica com a aula de segunda para dúvida. E se a gente não conseguir cobrir tudo? Cria a seguinte situação. A gente pode ir além do horário na segunda-feira. Alguém aqui se opõe? Tá? Ou não pode ir além do horário na segunda-feira? Ou tem aula depois? Esse não quer dizer que você não se opõe ou você não pode, Milena? Pode abrir o microfone. Eu não me oponho. Só não me oponho. Antes, né, das 18h30 que não dá, mas depois das 18h30 sempre. Então tá. Então vocês podem. Então, a gente pode ir além, ou podemos também ficar com esse o horário de aula fechado, e podemos marcar para terça-noite uma sessão de dúvida extra, para quem tiver a dúvida da dúvida. Não precisa passar a aula para quarta, não. Então, não. Então já alguém não pode. Então, eu prefiro colocar para terça-feira. Então, vamos lá. Deixar marcar. Oi? Não precisa se preocupar, não. É que ele dá aula só segunda, mas também está marcado para quarta. Aí, na sua última prova, por exemplo, a gente falou com ele passou a aula para quarta para a gente ter mais tempo de estudar. Essa semana, inclusive, ele vai dar aula hoje. Então, é tranquilo. Tá bom. Então... A gente pode falar com ele hoje, mas acredito que ele vai aceitar. Então tá. Então vamos lá. A princípio, ficamos na seguinte situação. A gente tem a aula de dúvida na segunda, começa às 18h30. Se der 20h10, vocês ainda tiverem dúvidas, a gente continua tirando dúvidas. Ok? E se por acaso você chegar à conclusão que, na verdade, há um impedimento, alguns alunos não podem, a gente para às 20h10, e se às 20h10 alguém quer tirar dúvida, tira a dúvida, pode ser terça-feira, 10 da noite, não tem problema nenhum com o horário. Ou pode também ser, não, pode ser mais cedo? Pode também mais cedo. Aí a gente vê na segunda-feira, tá legal? Então, agora sim, dúvidas, que a Maria Vitória ia fazer uma pergunta do livro. Sim, seria a lista 4, né, o capítulo 17, problemas e aplicações, aí o exercício 1 e o exercício 2. Só um minuto. Capítulo 17 do Menkel, né? Uhum. Aí o problema é a aplicação 1 e 2. Então vamos lá. Vou voltar aqui para reabrir o programa que eu havia fechado erroneamente. Então, isso é lista 4, não é isso? Vou colocar aqui azul, lista 4, que corresponde ao capítulo 17. PA, problema e aplicação 1. Supõe que as mudanças na regulamentação dos bancos expandam a disponibilidade de cartões de crédito, de modo que as pessoas precisam manter menos moeda em mão. A ideia é simples. Supõe que, é um caso sim, um caso limite.
Supõe que não tem cartão de crédito, chegar assim, um dia alguém chega aí, uma criatura muito malvada, ó, acabou, não tem mais cartão de débito, não tem mais cartão de crédito, não tem mais Riocar, não tem nada. Tudo aí que vocês pagavam com cartão, vocês vão ter que passar a pagar com moeda espécie. Isso tenderia a elevar a demanda por moeda física, né? Moeda em espécie. Tá claro? Bom, o raciocínio começa assim, você começa a introduzir ou disponibilizar, facilitar o acesso ao cartão de crédito, a demanda por moeda em espécie e cartão de débito, esses meios de pagamento, a demanda por moeda em espécie cai, tá legal? Então, o problema disso supõe que a mudança na regulamentação de bancos expanda a disponibilidade de cartões de crédito, de modo que as pessoas precisem manter menos moedas em mãos. Como esse evento afetará a demanda por moeda? Irá reduzir a demanda por moeda, tá certo? Mantidas as demais variáveis constantes, agora, inclusive a renda, as pessoas tenderão a carregar menos moeda. Então, há um decréscimo na demanda por moeda. Se o Fed não reagir a esse evento, o que acontecerá com o nível de preços? O nível de preços tende a subir. Aí, basicamente, a gente tinha aqui, se não me falha a memória, nesse tópico aqui, a gente colocava aqui o M, a gente colocava um P, aqui a gente colocava o MS, que era a oferta de moeda, e aqui uma curva de demanda por moeda. Opa, aqui só que tem um erro. Né? Aqui, perdão, 1 sobre P aqui, não é isso? Então, essa aqui seria a demanda por moeda 1, aqui o equilíbrio inicial. Com a redução na demanda por moeda, a gente está falando de deslocamento desse tipo aqui, que deveria ser A1, A2. Então, 1 sobre P2. Então, a gente tem um delta 1 sobre P menor que zero, consequentemente, um delta P positivo. O nível de preços tende a subir. Tá? Agora, se a Reserva Federal quer manter um nível de preços estável, podemos aproveitar esse gráfico aqui. Ela precisaria deslocar a oferta de moeda desse patamar aqui, que eu agora vou chamar de S1, para esse aqui. Ela precisa passar bem aqui para manter o nível de preço e equilíbrio mesmo, entendeu? Então, ele precisaria contrair a oferta de moeda e mais ainda, de forma a que o novo equilíbrio se desse aqui e não aqui. Tá? Não é só se ele reduzisse a oferta de moeda. Faz uma redução na oferta de moeda. Lembra que o objetivo é bem específico, manter o nível de preço constante. Então, traz a oferta de moeda para cá. Não, o equilíbrio é aqui, o nível de preços muda. Traz a oferta de moeda para cá. E o equilíbrio vai ser aonde? Ops, que eu marquei errado, né? Era para marcar aqui. O equilíbrio vai ser aqui, aí também muda. Então, ele tem que botar a oferta de moeda exatamente nessa posição aqui. Tá? Para manter o nível de preço naquele patamar específico associado à fração 1 sobre P1. Para manter o nível de preços em P1. Tá legal? Ok? Tem que estar, então, sempre na linha... Na linha horizontal. Basicamente, o equilíbrio tem que cair nessa linha horizontal aqui. Tá. Tá legal? Uhum. Tem que deslocar a oferta de moeda de forma que o novo equilíbrio fique na mesma linha horizontal que o equilíbrio inicial. Tá? Então, essa era... Você também ia perguntar sobre a questão 2 aqui, não é, Maria Vitória? Ok. Desculpe. Alguém se opõe que eu apague? Horroroso, eu queria apagar isso logo correndo. Se eu apagar correndo, aparece no YouTube ainda? Acho que aparece, né? Vai para... A2, na verdade, professor, eu fiquei com dúvida nos números que estão no gabarito. Eu posso estar errado. Vamos lá. Vou botar aqui em azul. Mais ainda. Lista 4. Isso é o capítulo 17. PA, problema e aplicação 2. A gente diz o seguinte: a oferta de moeda desse ano seja de 500 bilhões, o PIB nominal de 10 trilhões e o PIB real de 5 trilhões. Qual será o nível de preços? Qual será a velocidade da moeda? Item A. Então, vamos ver se eu não erro as contas aqui. Eu vou trabalhar com trilhões. Ou não, trabalhar com bilhões. Então, M
Oferta de moeda é igual a 500. P vezes Y, que é o PIB nominal, é 10 mil, né? Não é isso? 10 trilhões, 10 mil trilhões, então 10 mil bilhões são 10 trilhões. E o PIB real, 5 mil. Então, P tem que ser igual a 2. 2 vezes 5 mil, 10 mil. Tem 2 no gabarito para o preço? Tem, só que eu ainda não entendi. Eu acho que é mais matemática mesmo. É porque eu tinha feito o P, ele diz que é igual ao deflator do PIB. Então, eu tinha botado o PIB nominal sobre real vezes 100. Só que eu fico com trilhões. Não. Esse foi o problema aqui. Vamos lá. Ah, Lembra, quando eu apresentei, a gente falou que o deflator era igual, aqui inclui a mudança de notação. É o YZ sobre YZ vezes 100, não é isso? Primeira coisa, aqui, até eu disse, olha, seria melhor se o 100 fosse igual a 1. Está sendo feito, na prática, o 100 virou 1, tá certo? Ok? E aquilo que a gente ia chamar de Y aqui agora é PY, e aqui é só o YZ. Então, aqui na prática, o deflator é 1. Se você fizer o deflator igual a 1, não. Eliminou, não usa o 100. Se você não usar o 100, você chega no resultado correto? É isso, é que ele abandona o 100. É basicamente, quando entra com o conceito, apresenta, coloca aquele 100. Depois não usam mais, porque o 100 não ajuda em nada, só atrapalha. E aí deu essa pequena confusão, tá? Tá certo? É que em vez de trabalhar, por exemplo, em vez de usar 100 como unidade de conta, usou 1. Só mudou a unidade de conta. Então, possivelmente, você tinha achado 0,002, alguma coisa, 200, sei lá. Alguma coisa assim. eu nem continuei. Se o senhor puder continuar. Tá. Agora, suponha que a velocidade seja constante e que a produção de bens servidos à economia aumente 5% ao ano. Então, desculpa, aqui estamos discutindo o item A, esse pedacinho aqui. B. A velocidade de circulação da moeda é constante, a produção de bens servidos à economia aumente 5% ao ano. Então, a produção de bens servidos no PIB real aumentou 5%. Então, a gente tem aqui uma variação percentual no Y de 5%. A velocidade ficou constante, poderia, aí, tanto faz ser absoluta, percentual igual a zero, tá? Velocidade não mudou. O que acontecerá com o PIB nominal e com o nível de preços do ano que vem se o Fed mantiver a oferta de moeda constante? Então, o MS não muda. Aí a gente tinha discutido aqui a equação quantitativa. Essa aqui tem uma álgebra que a gente fez em sala, você passa logaritmo, toma diferença de logaritmo. Na prática, isso aqui você pode escrever assim. Desculpa, tem essa implicação. A equação quantitativa implica que é a variação percentual do M mais a variação percentual do V é igual à variação percentual do P mais a variação percentual do Y. Então, o que está acontecendo aqui? Vou marcar em vermelho. Isto aqui é 5%. Este aqui é 0. E aí ele diz, se a Reserva Federal mantiver a oferta de moeda constante, isso aqui seria 0. Então, o nível de preços precisa cair 5%. A gente teria uma deflação de 5%. É isso que tem no gabarito? Tá, obrigado. Isso é o item B. Agora eu preciso... Vou apagar isso aqui, que isso aqui é meio que um rascunho. Tentar criar para aproveitar aqui esse quadro. Então... Vamos ver se a gente consegue, então, isso que sobrou aqui. Fazer o C, talvez o D. O que é o C?
Qual oferta de moeda o Fed deveria estabelecer para o próximo ano se quiser manter o nível de preço estável? Então, basicamente, ele precisaria zerar. Ele quer fazer, então, agora o seguinte. Ele quer zerar isso aqui. Então, ele precisa ter um 5 aqui. Tá? Então, a oferta de moeda precisa crescer 5%. Tá certo? Então, você precisaria ter aqui no item C, para você chegar na resposta final, não sei exatamente como eu apresentei, você precisa que a oferta de moeda cresça em termos de percentuais 5%. 10% é 50, estava em 500. 5% é 25. Então, eu acho que a resposta é 525. É isso? Não, foi só o 5 mesmo. Só 5%, crescer 5%, foi isso que eu coloquei. Tá bom. Mas se quiser fazer a conta, deixa eu ver aqui. O que pede o exercício? Estritamente falando, olha só, qual oferta de moeda o Fed deveria estabelecer para o próximo ano se quiser manter o nível de preço estável? No meu modo de ver, então, se a oferta de moeda antes era 500, agora não é mais, ficaria mais próximo do que foi perguntado, falar 525 do que se me dizer crescer 5%. Mas acho que crescer 5% também está aceitável. Tá? Aí o item D. Qual oferta de moeda o Fed deveria estabelecer para o próximo ano se ele quiser uma inflação, sabe-se lá por quê, de 10%? Então, a gente aproveita a mesma equação. Vou usar aqui um cinza. Então, basicamente, aqui o 5 está dado. Aqui ele vai querer 10. Então, aqui vai precisar de 15, né? Porque 10 mais 5 vai precisar de 15. Então, eu devo ter colocado como resposta um crescimento de 15% na oferta de moeda. Foi isso? Ok. Mais perguntas, senhores? Professor, só não ficou claro na letra A qual é o valor de V. Você nem usa no A, o V. Ah, é? Ele não perguntou, não? Perguntou? Deixa eu ver. Não perguntou, eu não respondi. E o gabarito não menciona, não? Não me diz qual é esse aí. O gabarito menciona? Acho que menciona, mas eu não anotei. Tá, então vamos lá tentar resolver isso. Então, eu pulei um pedacinho do item A. Obrigado por perguntar. Então, voltando aqui para o item A. Vou tentar encaixar aqui. Voltando para o item A, o V é igual a quem? A gente está falando dessa equação aqui, MV igual a PY. PY a gente viu que é 10.000. M igual a 500. Então, você precisa ter 500V igual a 10.000. É resolver para o V. Eu vou ficar com 5V igual a 100. Cortou? Isso, ficou 100. A resposta deve ser V igual a 20. É isso? É isso que está no gabarito? V igual a 20? Estou abrindo aqui. O que eu falei ali no gabarito? Isso é lista 4, né? Lista 7, lista 5, está por aqui. 20. P igual a 2, V igual a 20. É o que está no gabarito. Tá? Então, acertei. Ou eu cometi o mesmo erro, ou erros distintos que levaram ao mesmo resultado numérico, o que não é impossível, ou acertei em ambas as vezes. Eu acho que está correto. Mais perguntas, gente? Não? Então, acho que nós estamos encerrando por hoje. Então, na segunda-feira, a gente tem o nosso último encontro, ou penúltimo, antes da prova, reservado para tirar dúvidas. E só para deixar bem claro, gente, é para vocês tragam as dúvidas,
e eu respondo o que vocês perguntarem. Não é dica, não é aquela aula de dica para resolver a prova antes da prova, não é isso não. Vocês tragam as dúvidas e aí eu vou respondendo à medida que vocês forem apresentando as dúvidas. Tá legal? Então, eu acho que eu vou interromper a gravação.